Bom, meus queridos, aqui estou eu, aqui está o pastor Raul para vocês, para mais uma síndrome de segunda. O que é síndrome de segunda? É quando nós começamos a segunda-feira, nós começamos a semana com a palavra do Senhor. Pessoal, todos os dias, lá no nosso Insta, tem uma imagem com todas as leituras do dia. Para quem é do Nascido Comunidade, todos os dias, nessas imagens das porções de leitura, eu dou instruções, eu explico as passagens, as principais passagens das nossas leituras diárias. Nós fazemos o devocional corretamente. Quer participar do Nascido Comunidade? Quer conhecer o Nascido Comunidade? O link está na descrição. Depois do vídeo você dá uma olhada, tá bom? Hoje, quais são as leituras de hoje, se você ainda não viu lá no Insta? Nós temos os Salmos 20, Salmo 21, Salmo 110, Salmo 116, Salmo 117, isso nos Salmos. Nossa, pastor, mas todos esses Salmos eu vou ler? Sim, porque você vai dividir esses Salmos durante o seu dia para orar esses Salmos. Então você vai lá no Salmo 20, vai ver o que aquele Salmo fala, você vai aprender com aquele Salmo e vai usar como um roteiro de oração para você. Tem coisa melhor? Acho que não, né? E aí depois vem as leituras, não é só salmo. Então você pode dividir, você pega um salmo, aí você lê com a porção do Antigo Testamento que eu vou te indicar. Você pega outro salmo, lê com a porção das cartas, que por sinal é o que nós vamos ver hoje, né? E aí você pega outro salmo e lê e ora junto com a porção do Evangelho. Bom, a leitura do Antigo Testamento que eu tenho para você hoje é Isaías 4, versos 2 a 6, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, e Lucas 21, de 5 a 19, tá bom? Isso que a gente tem de leitura para vocês. Então é para você dividir durante o seu dia, para passar um dia inteirinho na presença de quem? Na presença do nosso Salvador Jesus Cristo. Bom, então vamos ler. Lembrem-se que eu estou fazendo a devocional na Bíblia do C.S. Lewis, esse presente de Deus, entendeu? Que foi lançado aí ano passado, finzinho do ano, nós ganhamos esse presente aqui. Confesso que a primeira vez que eu vi, eu olhei e falei, isso daí deve ser aquelas bibliazinhas que não tem nada. Não, é uma Bíblia maravilhosa que está me edificando muito. Na linguagem NAA, das contemporâneas, a NAA é superior à NVI, à NVT, e aí, claro, bem superior à NTLH e a versão A Mensagem, tá bom? Então vamos ler. O que nós vamos ler hoje? Hoje nós vamos ler 1 Tessalonicenses 4, dos versos 13 ao 18. Aos 18, né? Ao 18, porque ele tem mania, né? A pessoa aos 18, ou seja, depois que ficou macaco velho, depois que ficou maior de idade, né? Então não. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. O subtítulo da NAA, que não é palavra de Deus, é apenas um subtítulo colocado para explicar aquela períncope, entenda isso, isso não faz parte de palavra de Deus. Palavra de Deus é o conteúdo dos capítulos e versículos, tá bom? Diz assim: a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Vamos ler comigo? Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Quem são os que dormem? Não é você que vai lá roncar ou eu que ronco a noite inteira. Aqui os que dormem são os que morrem. Isso daqui também não faz nenhuma alusão a sono da alma. Tá bom? Os que dormem aqui é uma maneira figurativa deles falarem dos que morreram. Tá bom? Então, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Quem é que não tem esperança? Quem não crê em Cristo. Os criminosos, os malfeitores, entendeu? As pessoas que não têm Cristo, que são ateias, que são materialistas, essas pessoas são aquelas que não têm esperança. Ou aquelas que se achegam a Deus apenas para as coisas desse mundo. São essas as pessoas que não têm esperança. Sabe, pessoal, vou dar um exemplo aqui, eu vou dar muito esse exemplo na minha vida. Tinha um grande amigo meu que estava comigo numa igreja neopentecostal. Na primeira que eu entrei, quem conhece minha história sabe disso, né? Ele era lá de Araraquara, era um empresário, então imagina, né? Na igreja lá na Universal, todo mundo caía em cima dele, porque afinal era um empresário. Ele estava falido na cidade, aí ele se levantou na igreja. Então ele era o senhor fulano de tal.
filha dele uma graça de menina, até casou com um pastor lá da Universal, eu não sei se eu falo, né, graças a Deus, ou se eu dou meus pêsames, né? E ele era o senhor fulano de tal, ajudava em todos os ministérios lá da igreja. Eu só vim dar um beijo e falar que eu amo a segunda-feira e eu amo você também. E vim te trazer esse recadinho do coração. Ai, obrigado. Coisa pra eu gravar pra vocês. Bom, então ele vivia ofertando tudo que tinha de ministérios de evangelização, ele contribuía, participava de tudo a Fogueira Santa, era o universalense modelo. Por que universalense? Não cristão, né? Porque eu costumo dizer que membro da Universal nem cristão é, porque ele foca na terra. E aí o que aconteceu, pessoal? O que aconteceu? Um belo dia ele largou da esposa, largou a casa dele, juntou com uma moça mais nova e saiu da igreja. Minha mãe falava pra mim, nossa, como é que o fulano de tal fez uma coisa dessa? Meu Deus, um homem de Deus, um homem que conquistou o que ele conquistou dentro da igreja. Por quê? Porque o que ele buscava lá era o quê? As coisas da terra, não as coisas do alto, não as coisas do Senhor. Pegou? Matou a charada? Então ele ganhar dinheiro é uma coisa do que? O que? Terrena. Isso não é uma coisa de Deus. Nós temos que estar focado na nossa salvação, não nas coisas daqui. As coisas daqui, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Nosso sustento, a base, o Senhor nos dá, porque Ele tem um plano para as nossas vidas. Olha que coisa interessante, mas nós não podemos viver por isso, nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, ele não buscava isso, ele buscava o quê? Vitória financeira, etc, etc. O status de ser o maior dizimista da igreja, então os pastores ficavam passando a mão na cabeça. Então, numa seita dessa, onde as pessoas não têm a esperança, é isso que vai acontecer. A mesma coisa é ele ir na igreja e cultuar o dinheiro e o status. Ou a mesma coisa é ele largar da esposa e arrumar uma moça mais nova aí e bancar uma moça mais nova. Perceberam o X da questão? Perceberam como é que funciona? Então esses são aqueles que não têm esperança. Muitos de dentro da própria igreja e não têm esperança. Olha que coisa abominável, né? Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Quem são os que dormem? Não é sono da alma. Os que dormem são aqueles que faleceram, que já faleceram. Olha só, Jesus morreu e ressuscitou. Não bastava apenas morrer. Se ele morrer, morreu. Agora, quando ele morreu e ressuscitou, ele foi o primogênito, ele foi o primeiro a ressuscitar. E nós ressuscitaremos também, nós ressuscitaremos com ele. Então ele trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Ou seja, primeiro os que dormem vão se levantar e vão para o Senhor. Tá? E depois nós vamos, tá bom? Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Falo verso 18, que é o último, e isso eu quero fazer uma observação importante para a gente já encerrar, já para encerrar o nosso estudo. Como assim? Consolem uns aos outros com essas palavras. Nós vamos para a glória do Senhor, nós vamos habitar com Cristo. Por que isso nos consola? Isso nos consola porque nós temos um Senhor Todo-Poderoso e nós passamos as nossas durezas, as nossas aflições aqui e nós olhamos para essa palavra que lá na frente nós vamos habitar com o Senhor. Você quer mais consolo do que isso? A gente saber que não importa o que a gente está passando aqui, não importa a dureza, não importa a dor, não importa a luta, com o Senhor nós vencemos?
Com o Senhor nós somos vencedores porque Cristo venceu. Com o Senhor nós temos a salvação e vamos viver com Ele. Que coisa mais maravilhosa que isso? Acho que não precisa, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso estudo. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. Fico muito feliz de fazer esse vídeo para vocês, de trazer essa palavra para vocês. E lembrem-se que toda segunda-feira nós temos aqui o nosso Síndrome de Segunda, onde eu explico para vocês a principal passagem da nossa leitura diária das Escrituras, tá bom? E se você quer ter esse feedback meu todos os dias a explicação da passagem, vem fazer parte do Nascido Comunidade, link está aqui na descrição, vem fazer parte, vem aqui fazer parte do Nascido, vem aqui com a gente, tá bem? Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.